Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao vídeo inaugural desse canal, o canal Princípio, um canal dedicado a falar sobre saúde mental no trabalho, um tema que é cada vez mais urgente, cada vez mais necessário. A nossa sociedade, os nossos poderes legislativo, executivo, estão cada vez mais olhando, despertando o nosso olhar para a necessidade de falar sobre esse tema. Afinal de contas, o ambiente de trabalho, ele impacta não só os indivíduos, então não só a saúde individual de cada um dos trabalhadores, mas ele tem uma série de impactos em diversas outras camadas, a sociedade como um todo, a nossa economia, as organizações. Então é um tema extremamente relevante. E para inaugurar o nosso canal, o primeiro vídeo vai ser um aulão sobre um instrumento muito importante, bastante utilizado, instrumento de avaliação de riscos psicossociais. Os riscos psicossociais são um tema ali que a gente vem discutindo cada vez mais desde o ano passado, quando a norma regulamentadora número 1 passou por uma atualização na sua redação, incluindo explicitamente a necessidade de todas as organizações de identificarem, avaliarem, gerenciarem, implementarem medidas de controle dos riscos psicossociais dentro dos seus ambientes de trabalho. Então, risco psicossocial é um tema extremamente atual, extremamente necessário. Quando a gente fala desses riscos, uma das primeiras perguntas que aparece é: como é que eu avalio? Enfim, para isso a gente tem várias metodologias, diversas formas de avaliar, e hoje eu vou falar de uma delas, de uma ferramenta, que é o COPSOC, uma ferramenta que, para quem já está nesse universo, com certeza ouviu falar, e é uma ferramenta que gera muitas dúvidas na aplicação, na interpretação, como é que eu uso, como é que eu coloco isso dentro de um contexto de diagnóstico de risco psicossocial. Bom, vamos começar o nosso aulão, então. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que a gente vá direto aí ao que interessa, começando a falar sobre esse instrumento, o COPSOC, instrumento ali de nome completo, Copenhagen Psychosocial Questionnaire. Bom, vamos lá, né? Antes de mais nada, vou dar um pequeno overview para vocês de quem eu sou, para que vocês me conheçam. E se vocês se interessam por temas de saúde mental no trabalho, já aproveita, segue o canal, que esse é o primeiro de uma série de outros vídeos que eu vou colocando aqui em formato de aula, em formato de debate, de discussão, conforme vocês forem tendo demanda, a gente vai alimentando o canal. Então, já me segue. Hoje a nossa aula, nosso vídeo, né? Ele é em formato de aulão, muito voltado para o COPSOC, mas a gente pode falar sobre diversos outros temas relacionados à saúde do trabalho, tá? Quem eu sou? Eu sou Ana Cláudia, eu sou psicóloga com mais de 10 anos de experiência em saúde mental no trabalho e atualmente sou responsável por gerenciar o programa de saúde mental dentro de uma das maiores multinacionais do mundo. Então, coordeno esse programa com diversas ações, desde promoção de saúde, prevenção de adoecimento mental em decorrência do trabalho, intervenção, enfim, uma gama de aliações dentro dessa empresa que entrega resultados na qualidade de vida e bem-estar de seus trabalhadores. A minha trajetória sempre foi marcada por esse desafio de levar mais qualidade de vida em ambientes que costumam ser interpretados como ambientes agressivos, que é um ambiente corporativo, né? Um ambiente agressivo porque tem metas, porque tem cobrança, porque tem horário, porque, enfim, tem uma série de questões ali. E como é que a gente olha para esse ambiente e torna esse ambiente um ambiente saudável? Então, juntei essa minha paixão por psicologia e saúde do trabalho e a minha paixão por educar, e hoje levo informação a outros profissionais que desejam ingressar na área ou se atualizar na área que já atuam. Vamos lá, então. Quais que são os objetivos aqui do nosso aulão? Primeiro, compreender o que é o COPSOC, qual é a sua relevância na avaliação dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho. A gente também vai explorar um pouquinho as versões,
as dimensões avaliadas por esse questionário, aprender como aplicar e interpretar os resultados e discutir estratégias de intervenção baseadas nos resultados obtidos. Gosto sempre de começar as minhas aulas, minhas palestras, meus eventos, com essa frase, que já é uma frase ali que eu adoto como filosofia de trabalho, que é do Christophe Dejours, pronúncia, gente, é um nome aí de pronúncia um pouco difícil, mas ele também é um estudioso ali da área da saúde mental, um profissional brilhante que fez diversas contribuições para a saúde do trabalho. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que é essa que vocês estão vendo na tela: o trabalho nunca é neutro em relação à saúde do trabalhador. Ele sempre favorece, seja a saúde, seja a doença. Então, não existe trabalho que não esteja influenciando de alguma forma a saúde daquele indivíduo que trabalha, né? Então, a gente pode ter trabalho que promove, estimula, cuida da saúde, assim como a gente pode ter trabalho que adoece, tá? E o que corrobora isso, né? A gente vê que os índices de desemprego, por exemplo, crescem, e com esses índices de desemprego, crescem também a vulnerabilidade das pessoas a transtornos mentais. Então, as pessoas que estão desempregadas, elas ficam mais vulneráveis. Ou seja, estar fora do trabalho também é prejudicial à saúde. Estar dentro do trabalho pode ser prejudicial à saúde, mas o que a gente quer é construir ambientes de trabalho que sejam promotores. Influenciar, a gente sabe que vai sempre influenciar, impactar de alguma forma, mas que a gente impacte de forma positiva a saúde dos trabalhadores a partir do trabalho, e esse é o nosso papel enquanto profissionais de saúde do trabalho. Depois vocês coloquem aqui nos comentários quem é que está me assistindo, da onde vocês são, qual a profissão de vocês, o que interessou vocês nesse tema, né? Por que vocês estão aqui? Comentem aqui para mim, para a gente se conhecer, tá bom? Vou dar uma breve introdução, uma pincelada mesmo no que são os riscos psicossociais, porque hoje o foco aqui do nosso aulão é falar sobre o COPSOC, mas se você tem interesse em saber, se aprofundar no que são riscos psicossociais, né, entender esse conceito com mais profundidade, fica aqui no canal para a gente trazer esse tema, né, já clica ali na notificação, no sininho de notificação, para vocês não perderem os próximos temas relacionados. Mas para a gente introduzir aqui o COPSOC de fato, vamos fazer uma breve pincelada do que são esses riscos, tá? Bom, para a gente entender os riscos, né? Primeiro a gente tem que entender o que são fatores psicossociais. Fatores psicossociais são elementos que estão presentes na organização do trabalho que podem afetar a saúde dos trabalhadores, tá? São elementos. Esses elementos, eles podem ser o ritmo de trabalho, as condições de trabalho, os relacionamentos interpessoais no trabalho, são elementos que estão presentes, né? Todo trabalho tem esses elementos. Para esses elementos constituírem um risco, eu preciso que o trabalhador esteja exposto a essa condição desfavorável, ou seja, a uma condição do elemento psicossocial desfavorável para o trabalhador. Então, o fato de existir, né, o elemento psicossocial por si só não constitui um risco. Eu preciso que o trabalhador esteja exposto àquele elemento para que aí sim eu diga que tem um risco psicossocial. Por exemplo, sobrecarga de trabalho é um elemento psicossocial relacionado ao trabalho. Se eu não tenho nenhum trabalhador exposto à sobrecarga de trabalho em um determinado departamento ou em uma determinada organização, eu não tenho risco psicossocial, certo? Agora, se eu chego numa organização, converso com um trabalhador e ele me diz que todos os dias ele faz jornadas exaustivas de trabalho, tem que fazer hora extra, aí eu já constituo um risco. Por quê? Porque o trabalhador está exposto. Ele, de fato, está sendo submetido a uma sobrecarga de trabalho, seja de carga horária, seja de montante de atividade de trabalho, tá? Então, para a constituição de um risco psicossocial, eu preciso ter a exposição do trabalhador a um determinado elemento psicossocial, a determinado perigo psicossocial, tá bom? Bom, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, ela elenca ali alguns riscos psicossociais, tá? Que a gente pode encontrar dentro do ambiente de trabalho. Eu trouxe alguns como exemplos: carga horária elevada, sobrecarga física e mental de trabalho,
Monotonia do trabalho, ou seja, o trabalhador está exposto ali a atividades repetitivas, não tem muita criação, né, diversificação das atividades de trabalho, então o trabalho é muito monótono, que vai gerando um tédio, vai gerando um senso ali de distanciamento do trabalho. Falta de autonomia do trabalhador sobre o trabalho, então esse trabalhador não consegue ali ter controle, tomar decisões, né, controlar de que forma ele faz, ter essa flexibilidade para executar as atividades, né? Então o trabalhador é um trabalhador que mais recebe ordens e acaba sendo executor e não tem nenhuma autonomia sobre aquilo que executa. Exposição a qualquer tipo de assédio ou violência, seja de ordem física, moral, sexual, insegurança no emprego, então, o trabalhador ali está constantemente, seja veladamente ou explicitamente, ameaçado ali de perder o emprego, então não tem a estabilidade, né, financeira, principalmente, de que ele vai ter aquele emprego para pagar as contas no final do mês. Então, tudo isso ali caracterizam riscos psicossociais que podem trazer diversos prejuízos para a saúde desse trabalhador, tá? Como, por exemplo, o acidente de trabalho. Então, o trabalhador que está exposto a esses riscos, ele pode, né, ter uma série de prejuízos, como falta de concentração, estresse, carga de estresse muito elevada, que pode deixar ele exposto a acidentes físicos de trabalho, absenteísmo, as faltas justificadas ou não do trabalhador ao trabalho, doenças ocupacionais, que são aquelas doenças que acontecem, que têm origem no trabalho. Então, o trabalhador ficou doente por conta do trabalho. E essas doenças, elas podem ter ordem mental, então não necessariamente, né, o trabalhador, ele pode adoecer apenas mentalmente, mas sim fisicamente. Então, eu posso ter um trabalhador que desenvolveu um quadro de ansiedade, depressão, até mesmo um burnout, em decorrência das condições de trabalho e da exposição aos riscos psicossociais, mas posso ter também um trabalhador que, em decorrência da exposição aos riscos psicossociais, teve algum tipo de doença cardiovascular ou algum tipo de patologia musculoesquelética, tá? Patologias orgânicas também podem ocorrer e ter a sua origem nos riscos, na exposição aos riscos psicossociais, tá bom? Além disso, a gente tem um prejuízo, deterioração do ambiente social do trabalho, ou seja, né, um ambiente que tem muito risco psicossocial, expondo esse trabalhador a esses riscos, é um ambiente onde as relações sociais elas são fragilizadas. Então, a equipe pode estar sujeita, né, a muita competitividade, a muita fofoca, intriga, relacionamentos fragilizados e ruins, né? Decréscimo da produtividade, também da qualidade do trabalho, entre outros. Então, a gente percebe que os prejuízos da exposição do trabalhador aos riscos psicossociais são prejuízos que atingem diversas camadas, não são prejuízos que atingem somente o indivíduo, o trabalhador, mas ele atinge a comunidade, então a empresa, né, a própria organização, os relacionamentos, a própria produtividade financeira de produção dessa empresa, a própria sociedade como um todo, porque o indivíduo que adoece, ele acaba levando esse adoecimento para a família, utilizando serviços de saúde, gerando custo ali, impactando a nossa economia, gerando afastamentos, a utilização de benefícios previdenciários. Então, a gente tem impacto em diversas camadas, diversas esferas. Por isso que a saúde mental no trabalho, ela é um problema social, um problema de todos nós. Ela é uma questão dos trabalhadores, dos empregadores, do nosso Estado, de nós enquanto sociedade, de nós enquanto profissionais de saúde do trabalho, tá? Vamos avançando aqui. Vou falar um pouquinho, então, do nosso instrumento. Vamos introduzir o que é o Copenhague Psychosocial Questionnaire, ou mais popularmente conhecido como COPSOC. Ele é um questionário que leva esse nome, porque foi desenvolvido na cidade de Copenhague, em Dinamarca, lá nos anos 2000, então ele está completando ali o seu 25º aniversário, pelos autores Christenens e Borg, tá? E para construir esse instrumento, os autores eles adotaram uma abordagem ali multidimensional dos riscos psicossociais. O que isso significa? Significa que os autores adotaram uma perspectiva bastante abrangente da origem, da conceitualização,
da etimologia dos riscos psicossociais. Então, eles entendem, né, que riscos psicossociais, eles estão na natureza das atividades, na natureza das relações, no modo de produção, ou seja, multidimensões que acabam afetando a vida do trabalhador e que podem sim constituir riscos psicossociais, tá? Além disso, além dessa multidimensionalidade que os autores utilizaram para construir um instrumento, ou seja, a gente vai ver quando a gente olhar um pouquinho para o instrumento que ele analisa várias dimensões diferentes e que todas elas se complementam para ter uma visão muito abrangente do universo do trabalho, os autores também entendem ali que o risco psicossocial ele nasce de uma falta de equilíbrio entre três principais pilares no trabalho. Primeiro pilar, a exigência. O que é exigido do trabalhador naquele contexto de trabalho? Segundo pilar, o controle. O trabalhador ele tem controle para, de fato, executar suas atividades, atender essas exigências, com autonomia, colocando as suas ideias, suas perspectivas. Ele tem, né, esse controle. E o terceiro pilar, suporte. O suporte tanto de ferramentas que ele precisa para executar suas atividades, mas também o suporte social. Então, ele tem apoio social dos membros da equipe, das lideranças, das outras pessoas dessa organização. Quando há um desequilíbrio, ou seja, eu tenho exigência de mais, controle de menos, ou controle de mais e suporte de menos, existe esse desequilíbrio, essas pontas estão soltas, aí moram os principais riscos psicossociais, tá? Então, para os autores, a gente precisa ter um nível de exigência de trabalho compatível com condições de saúde, um bom controle do trabalhador sobre o modo como ele produz e um bom suporte social, tá? Bom, essa ferramenta é uma ferramenta bastante conhecida e bastante utilizada porque ela foi validada em mais de 25 países. Por que ela foi validada? Porque ela apresentou análises estatísticas favoráveis que mostram para a gente que é um instrumento que ele, de fato, mensura aquilo que ele se propõe a mensurar. Então, as análises estatísticas, elas envolvem aplicação na população, identificar níveis de sensibilidade estatística para entender se aquele instrumento ele realmente mede com a maior precisão possível o construto que ele se propõe a medir. No caso, a gente está falando de um construto muito específico, que são os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, quando a gente vai escolher uma ferramenta para avaliar esse construto, a gente precisa escolher uma ferramenta que já tenha tido esse tipo de validação estatística. E o COPSOC, ele é bastante utilizado porque ele tem essa sensibilidade, essa precisão estatística para mensurar riscos psicossociais no trabalho, tá bom? É muito importante ressaltar que a gente está avaliando riscos psicossociais no trabalho, porque riscos psicossociais existem em outras diversas áreas da nossa vida. A gente tem riscos psicossociais na família, na comunidade em que a gente vive, financeiros, enfim, aqui a gente está falando especificamente do trabalho e a nossa ferramenta, ela serve para isso. Outra dúvida que sempre surge quando a gente fala do COPSOC e se eu posso ou não utilizar COPSOC para avaliar riscos psicossociais no trabalho é como é que se deu e se é que ele é de fato validado no Brasil e como se deu essa validação. Então, eu trouxe aqui uma linha do tempo para vocês compreenderem como foi feita a validação do COPSOC no Brasil. E sim, ele é validado, ele é um instrumento que a gente pode aplicar nas instituições brasileiras, nas organizações brasileiras de médio, pequeno, grande porte, sejam elas públicas ou privadas, desde que eu esteja avaliando o trabalhador, né? O contexto de trabalho daqueles trabalhadores, tá bom? Então, eu não posso aplicar num contexto ali hospitalar, por exemplo, tá bom? Ele é especificamente feito para avaliar contexto de trabalho. Então, eu não posso aplicar o COPSOC em pacientes hospitalizados, porque ele não vai avaliar riscos psicossociais de pacientes hospitalizados. Ele vai avaliar a exposição de trabalhadores a riscos psicossociais de uma determinada organização de trabalho. Tendo em vista isso, eu posso aplicar em qualquer tipo de empresa, médio, grande, pequeno porte, pública, privada, sem fins lucrativos, desde que eu esteja avaliando o trabalho, tá bom?
Então, como é que se deu o processo de validação no Brasil? A validação da versão brasileira do COPSOC foi realizada lá em 2013, também há mais de 10 anos, por pesquisadores da Universidade Estadual de Feira de Santana, da Bahia, sob a liderança da professora Tânia Maria de Araújo, que é uma estudiosa, uma cientista, pesquisadora ali da área de saúde do trabalho, e uma das maiores, dos maiores nomes ali, quando a gente fala de saúde do trabalho. Então, a validação ela foi muito criteriosa, ela seguiu todas as etapas de uma validação psicométrica, todas as etapas ali que a gente precisa rigorosamente seguir para garantir que o instrumento esteja adequado, apto a medir aquilo que ele se propõe a medir e apto a ser utilizado, tá? Então, primeiro, a gente teve uma adaptação transcultural, tá? O que significa isso? A versão do COPSOC que foi utilizada como base para os estudos de validação no Brasil foi a versão portuguesa, tá? Português de Portugal. Então, os autores ali, os pesquisadores que trabalharam nessa validação, fizeram primeiramente a adaptação transcultural, que é a tradução do português de Portugal para o português brasileiro, levando em consideração aspectos culturais nessa tradução, tá? Então, se a gente traduz literalmente, pode ser que na hora que a gente apresente isso para uma população de outro país, algumas questões culturais podem não ficar claras, tá? Então, a tradução literal, ela não pode ser feita, na grande maioria das vezes, a gente tem que tomar cuidado com questões culturais, de dialeto, né, de forma como cada país interpreta determinados fenômenos. Então, além da tradução literal, a gente precisa também fazer essa tradução cultural, tá? Adaptar para uma linguagem português brasileiro e uma linguagem cultural Brasil também, tá? Depois disso, um painel de especialistas em psicologia do trabalho, saúde ocupacional e epidemiologia fizeram uma revisão do instrumento. Então, percebam que foi todo um trabalho de uma equipe multidisciplinar, trabalhando em conjunto para contribuírem ali com as suas visões e deixarem o instrumento mais preciso para a nossa realidade, tá? Terceiro passo, houve a aplicação de um pré-teste com trabalhadores de diferentes perfis profissionais para avaliar a compreensão dos itens e a adequação cultural. Então, os especialistas fizeram essa tradução, mas depois aplicaram nos trabalhadores, para justamente entender se na hora da aplicação esses trabalhadores conseguiam ler e interpretar de acordo com aquilo que era esperado da interpretação do instrumento. Né? Então, será que o trabalhador está interpretando de fato como a gente quer que interprete? A leitura está sendo fluida? Né? As questões são inteligíveis para esse trabalhador, tanto na tradução literal do idioma, quanto na tradução cultural para aspectos regionais brasileiros? Segunda etapa, né? A gente fez, então, né? Os cientistas ali pesquisando, fazendo estudo de validação, eles fizeram o estudo de fato, né, da validação psicométrica, com uma amostra que foi composta ali por 949 trabalhadores de diferentes setores da economia. Então, a gente teve educação, industrial, né, público administrativo, comércio, tá, diferentes setores ali econômicos, e fizeram uma comparação com instrumentos já validados no Brasil. Então, outros instrumentos, principalmente uma escala de estresse do trabalho, tá? Que na época já era um instrumento validado no Brasil, instrumento similar ali ao que o COPSOC se propõe, para a gente entender, né, então, se o instrumento COPSOC, ele avaliava de fato riscos psicossociais, comparando com o instrumento que já estava validado e comprovado, tá? Então, essas comparações são sempre estatísticas, são sempre muito precisas, né? Os dados são imputados em sistemas que realmente vão ali pegar a sensibilidade estatística, né? Vamos aplicar testes estatísticos para garantir que aquilo esteja bastante preciso, tá? E aí, falando um pouquinho dos testes estatísticos, né, para confirmar a validade, ou seja, mensurou do jeito que eu queria que mensurasse, né, e a consistência. Será que as questões, elas se mantêm consistentes ao longo do tempo? Então, será que se eu aplicar daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, em uma outra população, essas questões, elas vão se manter consistentes, ou seja,
vão se manter medindo aquilo que se propõe a medir. Então, esses estudos de consistência também são estudos estatísticos, tá? E teste e reteste para avaliar a estabilidade das respostas ao longo do tempo, tá? Como que essas respostas também se mantêm estáveis. Terceira e última etapa, ali resumidamente, os resultados e contribuições. A versão brasileira demonstrou alta confiabilidade e validade, então, depois de aplicar todos os testes estatísticos, testes de reteste, testes de estabilidade, de consistência, o instrumento ele passou ali por tudo isso e garantiu que ele tem uma alta confiabilidade e validade. As subescalas, a gente vai falar um pouquinho sobre subescalas, né? Elas mantiveram a estrutura coerente com a proposta original, mesmo adaptada às condições laborais e culturais do Brasil, e passou a ser uma das ferramentas recomendadas, então, para o diagnóstico de risco psicossocial no trabalho, tendo, então, compatível hoje com as exigências da nossa NR1, tá? Então, o texto do COPSOC ele foi revisado em 2020, a nossa NR1, redação NR1, ela foi atualizada em 2024, em agosto, e mesmo assim, quando a gente olha para o instrumento, para o COPSOC, ele está adequado, tá bom? Com as últimas atualizações da NR1. Então, a última atualização do COPSOC em 2020 está adequada à última atualização da NR1, que saiu 4 aninhos depois, em 2024, tá bom? Bom, terceira dúvida ali que surge muito quando a gente fala sobre COPSOC, né? Quais que são as normas de utilização? Esse é um instrumento que eu tenho que comprar, eu tenho que adquirir, eu baixo na internet, onde é que eu vou, onde é que eu consigo acesso a essa ferramenta? Então, é muito importante que nós, enquanto profissionais que vamos trabalhar com saúde do trabalho, a gente conheça, né, quais são as ferramentas disponíveis no mercado e quais são as normas de utilização para essas ferramentas, tá? Existem diversas ferramentas, uma gama muito ampla de instrumentos, tá? Alguns deles são instrumentos que eu preciso adquirir, alguns são instrumentos restritos ao profissional de psicologia ou a outros profissionais que trabalham com saúde e segurança do trabalho. Mas o COPSOC ele tem uma particularidade, tá? Ele é classificado sob uma licença, essa licença aqui, uma licença vigente em território brasileiro, que é uma licença chamada CC1 by NCND 4.0, essa sopa de letrinhas aqui, tá? Que significa basicamente atribuição não comercial sem derivações 4.0 internacional. Ufa, o que significa isso, né? Parece que agora eu falei grego, latim, mas vamos traduzir? Essa é uma licença de produtos, tá? Uma licença para comercializar produtos, que significa que esse é um produto que é livre utilização, tá? Porém, eu preciso seguir algumas regrinhas para poder usufruir dessa livre utilização. Primeira regrinha, preciso atender o BY, ou seja, atribuir os créditos aos autores, a pessoa que produziu essa ferramenta, tá? Então, eu posso utilizar e compartilhar a ferramenta, ela está disponível para ser baixada na internet, tá? Eu posso reproduzir ela, tá? Então, a gente vai ver uma das formas de aplicação do COPSOC é montar um Google Forms com ele mesmo, então colocar as questões, né, reproduzir as questões do COPSOC em um Google Forms e disparar para os trabalhadores, para que eles respondam. Eu posso fazer isso, eu baixo o COPSOC na internet, reproduzo em um Google Forms e replico, tá? Porém, eu preciso atribuir os créditos para o criador original. Então, os dois criadores ali dinamarqueses. Então, em algum momento ali da minha aplicação, eu preciso colocar qual é o instrumento que eu estou aplicando, quem foi o desenvolvedor, em qual ano, tá? Isso precisa estar muito claro na hora de eu utilizar. Segunda regrinha é a NC, né? Ou seja, não comercial. Não posso utilizar o material para fins comerciais. Então, eu não posso pegar o COPSOC, transformar o COPSOC em um arquivo de Google Forms, por exemplo, e comercializar, vender. Não, porque ele é um arquivo não comercial, disponível na internet para qualquer pessoa que queira baixar e utilizar, tá? Então não é comercial de forma alguma, é proibida a venda, tá?
IND, ou seja, sem derivações, tá? Não é permitido criar obras derivadas ou adaptar o trabalho original. Então, se eu for aplicar o COPSOC, eu não posso mudar as questões, por exemplo, eu não posso criar ramificações, então pegar uma parte do COPSOC e elaborar uma parte minha, autoral, e mesclar com o instrumento, não posso, né? Não posso alterar questões, tá? Então, é sem derivações. Não existe derivação do COPSOC. Eu sou proibida de fazer isso, tá bom? Respeitando todas essas condições dessa licença, ou seja, utilizar atribuindo os créditos ao autor original, não comercializar em hipótese alguma. Inclusive, se vocês verem, né, o COPSOC sendo comercializado, isso é passível de denúncia, né, não pode. E sem derivações, tá? A gente vai ver que eu não preciso utilizar o instrumento inteiro, ele tem várias versões, curta, média, longa, ele dá a possibilidade da gente utilizar só algumas subescalas, tá? Então, eu posso fazer essas flexibilizações, o que eu não posso fazer é derivações, né? Mudar questões, mesclar questões do COPSOC com outro instrumento e aplicar como se fosse um único instrumento, tá? Ah, então eu não posso aplicar o COPSOC em conjunto com uma outra ferramenta. Pode, desde que eu aplique o COPSOC e aplique essa outra ferramenta à parte, tá? Eu não posso mesclar duas ferramentas, tá? Que isso já caracterizaria ali uma derivação do instrumento. Respeitando essas condições, o uso é totalmente livre. Bom, vamos falar um pouquinho das versões de aplicação do COPSOC. O COPSOC, ele possui 3 versões adaptadas para diferentes contextos, tá? Então, primeiro, uma versão curta. A versão curta, ela contém 23 escalas e 40 perguntas. As escalas, elas são as dimensões, tá? Elas são aquelas dimensões ali que o instrumento se propõe a mensurar. E para avaliar essas 23 dimensões, a versão curta conta com 40 perguntas. Então, algumas dimensões têm mais de uma pergunta para conseguir ter uma melhor compreensão daquela dimensão. Ela é indicada para locais de trabalho com menos de 30 funcionários, tá bom? Ou para uma autoavaliação. Então, empresas menores, a versão curta é bastante ali aplicável, tá? É bastante eficiente. A versão média, ela é destinada a profissionais de saúde ocupacional na avaliação e na prevenção dos riscos ocupacionais. Geralmente, tá? Essas duas versões, elas são as mais utilizadas, principalmente a versão média, que é a mais utilizada ali para diagnóstico de risco psicossocial dentro do contexto de trabalho. Ela inclui 28 escalas e 87 perguntas, então ela já é bem mais abrangente, tá? Um detalhe muito importante dessas duas versões, a curta e a média, é que elas incluem somente aquelas dimensões psicossociais com evidência epidemiológica de relação com a saúde. Ou seja, né, a versão curta e média vai avaliar somente aquelas dimensões onde eu tenho certeza, né, comprovação científica de que a exposição daquele trabalhador àquele determinado risco psicossocial compromete a saúde do trabalhador, tá? Então, de novo, versão curta e média só avaliam dimensões que têm relação direta e comprovada com prejuízo na saúde do trabalhador, tá bom? A versão longa, ela é utilizada para fins de pesquisa. Ela compreende 41 escalas e 128 perguntas, tá? Ou seja, a versão longa, ela é mais utilizada para estudos, tanto de validação, psicométricos, né, estudos populacionais. Então, ela compreende outras dimensões, além daquelas que já têm comprovadamente uma correlação com o prejuízo na saúde do trabalhador, tá bom? Bom, continuando aqui a nossa aula, vamos fazer um breve resumo, então, do que a gente já viu sobre o COPSOC, um apanhadão ali do que é esse instrumento, tá? Então, o COPSOC, ele permite identificar onde está o problema, então ele permite identificar dimensões do trabalho que são mais suscetíveis a apresentar riscos psicossociais naquela instituição que eu estou avaliando.
e como traçar a solução adequada, né? Porque eu já consigo perceber a partir do diagnóstico onde são ali as áreas daquele trabalho que apresentam maiores vulnerabilidades, como eu traço a solução. Então, se eu percebo que o problema maior está na sobrecarga de trabalho, na distribuição das atividades, eu consigo planejar ações que consigam, de fato, solucionar aquele problema. Então, o COPSOC, ele é validado e é um instrumento bastante utilizado porque compara níveis de exposição entre trabalhadores e valores de referência nacionais, lembra de todo o processo ali de validação epidemiológica da ferramenta, comparação com outros instrumentos já disponíveis no mercado, por setor e perfil sociodemográfico. Ele tem uma aplicação flexível e personalizada, então eu posso aplicar versão curta, versão média, não preciso aplicar todas as subescalas, tá? Então, dentro da versão curta, da versão média, eu posso aplicar, de repente, as subescalas que mais se enquadram na realidade daquela organização que eu estou avaliando, tá? Eu posso fazer essa opção. As subescalas, elas podem ser utilizadas de forma, então, independente, conforme o contexto e a função, tá? Então, se eu tenho vou começar o diagnóstico de risco psicossocial em uma organização onde eu já tive muitas queixas de horas extras, né? Então, os trabalhadores estão reclamando que a carga horária de trabalho está muito elevada, eles precisam fazer muitas horas extras para dar conta. Então, talvez eu tenha ali uma questão de poucos profissionais e muita demanda de trabalho. Então, eu posso, de repente, só aplicar aquela dimensão, tá? Não permite alteração ou inclusão de questões, lembrando, a gente precisa aplicar as questões do jeitinho que elas são feitas, que elas estão lá, tá? Então, a gente tem que aplicar, não podemos mudar uma vírgula sequer daquela questão, nem incluir outras questões, tá? O que eu posso fazer é aplicar só uma, duas, três subescalas, não preciso aplicar todas, tá? Ele me permite flexibilizar dessa maneira, mas eu não posso alterar de forma alguma, lembrando ali da modalidade de licença do uso dessa ferramenta. E ele avalia a exposição do trabalhador a fatores de risco para a saúde que sejam de natureza psicossocial. De novo, né? Porque o próprio conceito de risco psicossocial, ele nasce a partir da existência de um fator psicossocial e a exposição do trabalhador àquele fator. Quando eu tenho essas duas coisas, eu tenho, então, um risco, e é exatamente a existência desse risco que o COPSOC avalia. Muito importante que a gente saiba, os resultados eles devem ser utilizados como ponto de partida para a prevenção e não como fim, tá? Isso, inclusive, a gente vai ver no próprio manual do COPSOC, os autores tiveram o cuidado de destacar, tá? De fazer esse destaque, por quê? Porque a gente via ali muitas pessoas utilizando como um diagnóstico de gaveta. Então, eu vou aplicar, né, a ferramenta, cheguei ao diagnóstico e engavetei aquele diagnóstico. E os autores destacam a importância de que o diagnóstico seja um meio para melhorar as condições de trabalho. Ele não vai ser um fim. Então, aplicar o diagnóstico por aplicar não é efetivo, muito pelo contrário, é prejudicial para a organização e para o trabalhador. Então, aplique esse diagnóstico, utilize a ferramenta com muita responsabilidade, apenas se a gente tiver compromisso real com a transformação, se a gente for de fato fazer alguma coisa com aquele resultado, chegar ao diagnóstico e traçar um plano de ação, tá? Então, precisa haver esse compromisso. E a utilização do instrumento e a execução das ações pressupõe a participação de todas as pessoas que estão direto ou indiretamente implicados, tá? Então, o trabalhador precisa participar, o gestor, né, as lideranças, os profissionais de saúde e segurança ocupacional, todo mundo precisa estar envolvido e ter muito compromisso com a aplicação e a execução das ações que nascem a partir do COPSOC. Etapas da avaliação com o COPSOC, tá? Essas etapas, elas vão seguir, elas são muito parecidas, né, com as etapas de qualquer outra aplicação de diagnóstico de risco psicossocial, mas falando especificamente ali da ferramenta COPSOC,
Primeiro, a gente vai escolher as dimensões, né? A versão e as dimensões. Então, versão curta, lembrando, muito indicada ali para empresas menores. Versão média, a mais utilizada no contexto de diagnóstico de risco psicossocial. A gente precisa escolher as dimensões. Vamos aplicar todas as dimensões? Vamos aplicar só algumas dimensões? Lembrando que, se eu escolher uma determinada dimensão, eu preciso aplicar todas as perguntas dela sem nenhum tipo de alteração. Nem excluir pergunta, nem incluir pergunta, nem mudar texto da pergunta. Se eu vou escolher algumas dimensões, preciso escolher quais elas são. Se eu vou aplicar todas as dimensões da versão, eu já monto meu formulário com todas essas dimensões. O segundo passo é a sensibilização dos trabalhadores. Então, a gente nunca pode aplicar um diagnóstico de risco psicossocial sem ter feito um trabalho de preparação prévia dos trabalhadores que vão ser submetidos ao questionário. Então, eu preciso explicar por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, qual que é o objetivo daquela avaliação, qual que é a ferramenta que vai ser utilizada para avaliação. Lembrando, eu preciso dar créditos ao autor original, tá? Então, aos dois autores do instrumento Copenhague. Preciso dizer ali, então, destacar que essa ferramenta que eu estou aplicando, quem foram as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento dessa ferramenta, tá? A sensibilização ela pode acontecer de diversas formas, tanto em uma roda de conversa presencial, em uma palestra presencial, um treinamento online, depende da realidade de cada empresa, tá? É muito importante que a gente também saiba se adequar à realidade de cada empresa. Tem empresas que são os trabalhadores que trabalham 100% presencial, e aí eu preciso estar lá para conversar com esses trabalhadores. Algumas outras empresas empregam pessoas de várias regiões do país, e aí eu preciso fazer de forma remota. Enfim, preciso me adequar à realidade das empresas. Mas essa etapa ela não pode ser jamais negligenciada. Os trabalhadores eles precisam saber, tá? Ter a oportunidade de tirar dúvidas, trabalhadores, lideranças, gestores, tá? Todo mundo. O passo 3, depois ali da sensibilização, é a aplicação, onde eu vou construir o meu formulário. Lembra que eu posso utilizar qualquer ferramenta de coleta de dados que a empresa disponibilizar. Se a empresa não disponibilizar, eu posso escolher a minha melhor ferramenta de coleta de dados, que seja um formulário montado no Google, onde eu vou transcrever todas as questões do COPSOC, exatamente como elas são, e disparar esse formulário ali para os trabalhadores, tá? Então, depende também, de novo, da realidade, de como vocês vão trabalhar. Essa aplicação, ela é super flexível. Vou definir um tempo ali, de período, de prazo para a resposta dessa pesquisa, desse formulário. Pode ser de 1, 2, 3 semanas, um mês. Depende, de novo, né, da quantidade de trabalhadores que eu estou avaliando, se eu estou avaliando todas as áreas da empresa ou não, né, como que essas pessoas elas se comportam quando elas recebem uma pesquisa, um questionário para responder, tudo isso para eu calcular e combinar esses prazos com o meu contratante, né? Se vocês forem aplicar enquanto consultores, vocês vão ser contratados por uma empresa e precisa alinhar previamente os prazos de entrega de todos os resultados, de todo o diagnóstico de risco psicossocial, e dentro desse prazo combinado, precisa ser considerado o período em que o formulário vai ficar aberto para respostas, tá? O passo 4 é a análise e interpretação dos resultados, então pegar os dados brutos de todas as respostas, analisar e não só fazer as análises estatísticas, mas fazer as interpretações a partir disso, porque são essas interpretações que vão ser anexadas a um documento que a gente chama de PGR e vão compor ali o laudo com a avaliação e a sugestão ali de plano de ação que o profissional de saúde vai dar a partir do diagnóstico. O passo 5 é a devolutiva para os decisores e os trabalhadores, tá? Então, os trabalhadores precisam ser envolvidos nessa devolutiva. É muito importante que haja essa transparência, tá? Lembrando, o COPSOC ele é um instrumento de aplicação coletiva, então ele não avalia trabalhador individualmente, inclusive a gente vai falar sobre isso. É importante que a gente garanta o anonimato e a confidencialidade das respostas, então nenhum trabalhador vai ser identificado, eles vão responder
de forma anônima, e a análise em cima dos resultados é uma análise coletiva e não do trabalhador em si, tá? Então, de qualquer forma, eles vão receber a devolutiva do panorama coletivo que você coletou. Tá? Então, vamos marcar do mesmo jeito que a gente marcou ali uma reunião com os trabalhadores para sensibilizar antes do período de resposta, agora a gente marca para fazer a devolutiva. Quais que foram os resultados encontrados e qual que é o plano de ação que vai ser traçado a partir disso. Tá? Os decisores também, que geralmente são as pessoas responsáveis ali por contratar, os diretores, os líderes, que vão decidir, né, qual investimento que vai ter para as ações, enfim, todo mundo precisa estar muito bem alinhado e ciente do que você encontrou no seu diagnóstico. E o passo 6, a elaboração e execução das ações. Lembrando que jamais é para a gente negligenciar o plano de ação próprio, manual do COPSOC, já destaca com muita ênfase a importância de não aplicar o diagnóstico, não aplicar a ferramenta, se você não se comprometer com o plano de ação, tá? Então, se não for para se comprometer com o plano de ação, de fato executar ações de melhoria no contexto de trabalho, não aplique o COPSOC, tá? Porque isso gera expectativa no trabalhador, né? De que ele vai realmente ser ouvido, de que algo vai mudar para melhor na vida dele no trabalho. E se você não faz, isso pode piorar, pode expor o trabalhador a mais um risco psicossocial, que é a falta de confiança na empresa, de que a empresa vai olhar para as suas questões. Isso te prejudica para avaliações futuras, né? Você vai perder engajamento, as pessoas não vão mais responder, não vão mais querer ser avaliadas, porque elas não confiam que algo vai ser feito, tá? Bom, o método de aplicação, né? De novo, para a gente reforçar ali alguns pontos antes de ir para a parte mais prática dessa aplicação. A aplicação é direta nos trabalhadores. Então, cada trabalhador vai responder um formulário diretamente. Então, ninguém responde pelo trabalhador. É ele mesmo que vai dar a sua resposta. O questionário ele é individual, embora a análise que eu vou fazer a partir dos resultados dos questionários é uma análise coletiva, a aplicação é individual. Eu preciso da resposta de cada um para chegar à composição da minha amostra coletiva e analisar coletivamente. A participação ela é voluntária, então eu não posso obrigar nenhum trabalhador a responder, até porque eu não vou saber quem respondeu, quem deixou de responder, porque as respostas são anônimas e estritamente sigilosas. Em momento algum, eu peço para que esses trabalhadores se identifiquem, tá? Então, eu preciso garantir que a ferramenta através da qual eu vou aplicar o questionário, ela consiga garantir esse anonimato, tá? E a participação é voluntária, né? Então, como é que eu faço para garantir uma boa adesão, uma boa taxa de resposta? A sensibilização ela é muito importante para a gente conquistar ali uma boa adesão na taxa de respostas, tá? Então, eu preciso sensibilizar explicando, né? A gente pode falar, inclusive, da NR1, que é uma norma de saúde e segurança. A gente tem que falar ali que essas respostas elas são anônimas, qual que é o uso que eu vou dar naquelas respostas, tá? O que se espera ali de plano de ação a partir dos resultados. Então, a gente vai convidando e engajando esse trabalhador para que ele responda, tá? A gente vai despertando o interesse nele de responder, provando para ele que as respostas elas são necessárias para que o time de saúde e segurança consiga desenvolver ações de melhoria no bem-estar do trabalho, tá? Ao longo de todo o período de resposta, a gente também pode mandar disparar comunicados internos. Então, lembretes por e-mail, por grupos de WhatsApp, se a empresa trabalhar com grupo de WhatsApp, e em qualquer outro canal interno da organização, a gente pode ir disparando os e-mails para lembrete e para aumentar o engajamento, tá? Vamos lá. Vamos lá, método de aplicação. Eu trouxe aqui para a gente estudar o caso prático, a aplicação da versão média, tá? Porque é a versão que é mais comumente utilizada nos contextos de saúde ocupacional.
Então, ela apresenta 29 dimensões com 76 perguntas. É uma ferramenta mais adequada para a utilização em saúde ocupacional. Ela é a versão preferencialmente utilizada nos estudos internacionais. A estrutura dela é de uma escala Likert, com 5 alternativas, assim como vocês estão vendo aqui na figura que eu trouxe de exemplo. Tá? A escala Likert é quando eu tenho uma pergunta e para responder essa pergunta, o avaliando ele pode escolher entre 5 opções, tá? No caso aqui, ele pode escolher entre nunca, quase nunca, raramente, às vezes, frequentemente e sempre, para cada uma dessas perguntas. E aí ele vai assinalar a opção que melhor representa a realidade dele, tá? Cada resposta é atribuída à pontuação correspondente ao item escolhido. Então, por exemplo, se ele escolheu aqui exigências quantitativas, a sua carga de trabalho acumula-se por ser mal distribuída. Se ele colocar aqui 5, que corresponde a sempre, a gente vai atribuir 5 pontos para essa pergunta, tá? E no final eu vou somar todas as pontuações aqui das respostas que ele escolheu, para eu ter a soma final de cada uma das dimensões, tá bom? Há questões que têm pontuações invertidas, e aí elas devem passar por uma conversão no momento da análise dos dados. O que isso significa, tá? Que algumas questões... vamos lá. Aqui a gente está falando sobre exigências quantitativas, né? Então, se a pessoa responde que o trabalho sempre acumula por ser mal distribuído, opa, vamos voltar aqui. Se ela colocar que é sempre, isso é uma somatória ruim para a gente, né? Então, sempre, ou seja, sempre a tarefa é mal distribuída, sempre o trabalho se acumula. Então, isso é um risco psicossocial, tá? Sempre. Ou seja, tem alguma coisa de errada aí. Mas tem algumas outras questões, como essa que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou compartilhar a outra tela aqui com vocês. Olha só, eu estou com o questionário PopSoc aqui aberto, tá? A questão que eu estava mostrando ali, ela se refere a exigências quantitativas, certo? Então, se ele responde aqui tudo sempre, ou seja, a gente entende que esse trabalhador está exposto a riscos psicossociais relacionados às exigências quantitativas do trabalho. Porém, se eu venho aqui na dimensão previsibilidade, percebam que a pergunta, ela vai dizer assim, né? No seu local de trabalho, é informado com antecedência sobre decisões importantes, mudanças ou planos para o futuro? Se esse trabalhador colocar sempre, isso é muito bom, né? Ou seja, esse trabalhador ele está sendo envolvido na tomada de decisão. Aqui, ó, recebe toda a informação que necessita para fazer bem o seu trabalho. Se ele colocar sempre, isso é muito bom, né? Significa que ele não está exposto a riscos psicossociais relacionados à previsibilidade do trabalho, certo? Então, o que é que eu vou fazer para deixar isso tudo muito uniformizado? Já que algumas perguntas o sempre significa exposição alta a risco, em outras perguntas o sempre significa não exposição ao risco. Eu vou converter inversamente, de forma inversamente proporcional, na hora de calcular as médias. O que isso significa? Aqui o sempre vai valer 5 pontos, porque é um risco alto, e aqui o sempre ele vai valer 1 ponto, tá? Então, 1 ponto aqui para sempre, 2 pontos aqui para quase sempre, 3, 2, 1. Então, eu vou calcular uma média inversamente proporcional, tá? E aí, fiquem tranquilos, fiquem calmos, que aqui, para quem assistir esse vídeo, eu vou deixar o link de um drive aqui aqui nos comentários, na nossa legenda, para que vocês acessem a ferramenta de análise do PopSoc, já com essas médias ali proporcionalmente calculadas, tá? Então, fiquem tranquilos, eu já sinalizei para vocês quais são as perguntas que a gente vai inverter as médias e já construí uma planilha onde essas médias já estão inversamente calculadas. É só vocês utilizarem os dados brutos, transportarem os dados que vocês coletaram na avaliação e colocar na nossa planilha, tá? Mas é muito importante que vocês saibam que o PopSoc ele vai ter essa particularidade, tá bom?
Vamos voltar aqui para os nossos slides? Bom, para a gente, como é que a gente vai fazer a interpretação desses resultados? Então, de novo, escala Likert, né? Aquela escala de 1 a 5 pontos, variando de acordo com o item. Eu tenho itens que vão avaliar a frequência da exposição ou intensidade da exposição, tá? Frequência, nunca, quase nunca, raramente, às vezes, frequentemente ou sempre. E a intensidade da exposição, nada ou quase nada, um pouco, moderadamente, muito, extremamente, tá? Frequência ou intensidade, o cálculo de pontuação é o mesmo, tá? A pontuação corresponde exatamente ao item assinalado. Exemplo de resposta, se assinalou nunca, ele vai ganhar 1 ponto, com exceção dos itens invertidos, onde 1 vai ser 5 e o 5 vai ser 1, tá? É um pouco complexo, mas com a ferramenta que eu desenvolvi para vocês e vou deixar disponível, isso fica muito mais fácil, porque eu já assinalei quais são essas perguntas que estão invertidas, e até na própria leitura da pergunta vocês já percebem, como a gente fez o exercício ali anteriormente, né? Vocês percebem que a pergunta está indicando que o resultado alto é algo ruim, ou se a pergunta está indicando que um resultado alto é um resultado bom, tá? Vamos lá. Bom, para o método de interpretação dos resultados, né? Então, o cálculo e leitura dos resultados. O COPSOC, ele não gera um score geral, ele gera score médio por fator psicossocial. Por exemplo, tá? Eu trouxe aqui um exemplo printado para vocês. Para avaliar exigências quantitativas, o COPSOC tem 3 perguntas. Quais são elas? Vamos voltar aqui na nossa tabelinha, no nosso próprio Forms do COPSOC. Para analisar exigências quantitativas, ele tem as seguintes perguntas. A sua carga de trabalho acumula-se por ser mal distribuída? Com que frequência não tem tempo para completar todas as tarefas do seu trabalho? E precisa fazer horas extras? Então, essas 3 perguntinhas aqui, elas compõem uma única dimensão, que é a dimensão das exigências quantitativas do trabalho, tá? Então, para calcular, para ter resultado, eu preciso pegar cada uma das dimensões e ter uma média única. E essa média única vai ser composta pela média de cada uma das perguntas que avalia essa dimensão, tá? Então, por exemplo, o nosso exemplo aqui, ó, printado, eu apliquei esse questionário para avaliar exigências quantitativas em 10 trabalhadores da área da logística, de uma empresa qualquer, tá? Então, eu tenho aqui o ID deles, lembrando que é anônimo, mas é importante eu ter o número, né, de ID. Então, quem é 1, 2, 3, porque isso ajuda nas análises estatísticas. O setor, o cargo, o sexo, idade, são dados que eu posso também coletar, desde que não prejudique ali o anonimato. Então, em empresas muito pequenas, talvez se eu coletar sexo, idade, eu acabe ali identificando a pessoa, então eu não preciso coletar. Empresas maiores eu posso coletar, porque aí dá um panorama também mais abrangente e profundo, se esses problemas acontecem mais com homens, com mulheres, com profissionais de determinada faixa etária, para a gente entender se tem alguma questão geracional na empresa, tá? Aqui o exemplo está completinho. Eu avaliei esses 10 trabalhadores, as exigências quantitativas do trabalho. Então, eu tenho a questão 1, a questão 2 e a questão 3, que avaliam as exigências quantitativas, que são as questões que a gente acabou de ler, tá? Então, o trabalhador número 1, ele respondeu 4 para a primeira questão, 4 para a segunda questão e 3 para a segunda questão, tá? Essas questões aqui, elas não estão inversamente proporcionais, eu não preciso converter, o que é 4 é 4 mesmo, tá? E aí eu preciso calcular, então, a média. Em exigências quantitativas, qual que foi a média que esse trabalhador teve? Que é a média das 3 questões, tá? Da pontuação das 3 questões. Então, eu vou somar 4, 4, 8, com 2, 10, e dividido por 3, eu tenho essa média de 3,3. Então, esse trabalhador, ele está com um risco 3,3 nas exigências quantitativas. Trabalhador 2, 3,0. Trabalhador 3,
4,3, 3,0, 2,3 e assim por diante, tá? Então, o primeiro passo é calcular a média de cada uma das minhas dimensões. É assim que o POPSOC é interpretado, tá? Peguei os dados brutos, calculei as médias de cada uma das dimensões para cada um dos trabalhadores, tá? Vamos prosseguir? Bom, uma vez que eu calculo as médias, né, de cada uma das dimensões, o POPSOC ele tem uma sugestão ali, digo uma sugestão porque existem pessoas que utilizam o POPSOC, a interpretação desses resultados do POPSOC de uma maneira diferente. Porém, o próprio manual ali do POPSOC, ele já sugere que a melhor forma de interpretação dos resultados é a interpretação por classificação intercis. Por quê? Porque o próprio instrumento foi desenhado para a obtenção de score intercis. O que significa isso, tá? Que o score total ele é dividido em 3 partes, tá? O score total de cada uma das dimensões, ou seja, a média de cada uma das dimensões, como a gente acabou de ver. Então, ela vai ser classificada em 3 faixas. A faixa verde, ou seja, uma exposição ao risco favorável à saúde. Então, se eu tenho um trabalhador ali que está nessa faixa verde, ou seja, ela é menor ou igual a 2,3, ele tem uma exposição que é tolerável, ainda favorável à saúde. Lembrando que o trabalho ele sempre expõe a risco, né? Mas a gente precisa avaliar se aquele risco ele está sendo ali prejudicial à saúde, ou se ele não existe, ou se ele é um risco tolerável, favorável à saúde, um risco gerenciável ali do ponto de vista do trabalhador. Médias menores ou iguais a 2,3, a exposição é favorável à saúde. Amarelo é quando essa exposição começa a dar algum sinal ali de que pode ser uma exposição prejudicial. E acima de 3,6 pontos na média de cada uma das dimensões, a gente tem um risco à saúde do trabalhador. Ou seja, a gente tem o trabalhador exposto a esse fator de risco psicossocial de forma danosa, prejudicial à sua saúde, tá? E aí, uma observação que eu sempre deixo. É importante avaliar os resultados obtidos e associar também com outros indicadores, né? Ver se aqueles resultados eles acabam se corroborando pela presença de atestados médicos, denúncias de compliance, alta rotatividade, entre outros indicadores ali que também compõem essa avaliação. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo, então? Vamos focar, agora eu quero focar bastante com vocês aqui nos trabalhadores que estão em alto risco, tá? Estão na faixa vermelha, ou seja, média em cada uma das dimensões maior do que 3,6. Vamos voltar aqui, vamos ver se a gente tem algum caso. Nesse nosso exemplo, a gente tem o trabalhador 1, que está com 3,3, está no nível intermediário ali, tenho que fazer alguma coisa para não piorar, né? Mas ainda não preciso priorizar. Mas a gente tem o trabalhador 4,3, que ele já apontou uma exposição muito grande aqui nessas exigências quantitativas, tá? Então, nesse caso, se eu estivesse fazendo uma análise individual, eu prestaria atenção no trabalhador 4,3, tá bom? Porque ele já está acima da média da faixa ali de risco à saúde, tá bom? Além dele, não tenho mais ninguém, tá vendo? Então, só esse trabalhador. Então, aqui, no caso dessa empresa, para exigências quantitativas, eu não tenho exposição significativa dos trabalhadores ao risco psicossocial relacionado às exigências quantitativas. Ah, mas eu tenho um trabalhador aqui. Mas lembra que a minha análise ela é coletiva, tá? Então, eu vou olhar o panorama como um todo. Foi um trabalhador que pontuou, não é por isso que eu vou ignorar que esse trabalhador possa estar em sofrimento, sim, mas quando eu olho para o coletivo, os demais não estão, tá? Então, eu consigo colocar as exigências quantitativas em um plano de ação intermediário. Não preciso priorizar nesse momento, tá? Vamos lá. Agora vamos para o caso prático, para a gente ver como que isso funciona na prática, né? Eu trouxe aqui para a gente uma indústria no setor de alimentos, uma indústria qualquer,
que fica localizada aqui na região sudeste do Brasil, que é onde eu estou localizada, por isso a escolha. Número de colaboradores, 180, mas eu vou avaliar só a logística, que tem 10 trabalhadores avaliados, que foi da onde eu tirei o exemplo ali dos prints no slide anterior. E o motivo para aplicação, a gente vai começar a fazer a adequação para NR1, tá? Então, vamos lá. Para executar o meu caso prático, eu precisei seguir algumas etapas. Então, primeiro, o alinhamento inicial, da onde vai nascer o planejamento e a execução. Para esse alinhamento, reunião com os decisores, diretorias, contratantes, a equipe de saúde e segurança do trabalho, CIPA, SESMIT, a apresentação da proposta e metodologia com o COPSOC como a ferramenta de diagnóstico, lembrando que todo mundo precisa ser informado de qual é a ferramenta, até porque eu também preciso dar os créditos da ferramenta. Entrar em um acordo sobre os objetivos, né? A gente precisa se adequar, então, à legislação vigente, embasar ações do PGR. O PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos. A gente vai trazer um vídeo exclusivamente sobre o tema aqui no canal. Não é o momento agora, mas se você tem mais interesse, não conhece a ferramenta, quer saber o que ele é, o que é esse PGR, fica aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você conseguir assistir, não perder o vídeo quando ele entrar aqui no canal, e também apoiar as políticas de promoção de saúde mental. Definições metodológicas. Então, qual que é a versão que eu utilizei? A média, com todas as subescalas. A coleta foi uma aplicação digital via Google Forms. A participação sempre voluntária, com garantia de anonimato e confidencialidade. Período de coleta de 2 semanas. E, para engajamento, a comunicação interna, né? Campanha de sensibilização, cartazes, e-mail, líderes reforçando a importância da participação, além do treinamento prévio ali, ou treinamentos, né, se for o caso, prévios de avaliação. Bom, vamos lá para o nosso resultado do case prático, gente. Trouxe aqui um print, mas eu também vou abrir a planilha com vocês, né? Esse é o nosso case prático. Aqui a gente tem os 10 trabalhadores da logística avaliados, tá? Os 10 trabalhadores da logística avaliada e um print da nossa planilha, mas eu vou abrir a nossa planilha aqui com vocês, que é para a gente ver como é que funciona essa planilha e como ela já está configurada para que vocês consigam aplicar já com todas as fórmulas automatizadas, já com tudo prontinho, só para vocês saírem aplicando uma ferramenta que tem um embasamento científico, que é uma ferramenta segura para vocês utilizarem, tá? Que eu sei que a questão da segurança, para quem quer trabalhar com diagnóstico de risco psicossocial, é algo muito importante, tá? Então, vamos lá. Vou interromper a partilha dessa tela para poder partilhar com vocês a planilha. Vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem a nossa planilha, então, tá? Do nosso case prático. O nosso case prático, ele foi aplicado, então, numa empresa fictícia, do ramo industrial, indústria de alimentos, e a gente aplicou só na área logística em 10 trabalhadores, tá? Da área logística. Então, aqui a gente tem os resultados de cada um desses 10 trabalhadores. Lembrando que eu apliquei, nesse caso fictício, a versão média do COPSOC, todas as subescalas. Então, percebam que aqui a gente está com todas as subescalas e todas as respostas de cada um dos 10 trabalhadores anonimizadas, tá? Então, eu tenho só um ID aqui, uma identificação desses trabalhadores, mas eu não tenho nome, não tenho mais nenhuma informação aqui que possa identificar, não tenho sexo, tenho idade. Lembrando que se sexo e idade, né, ou até mesmo cargo, for um fator ali que possa identificar, gerar identificação do trabalhador, a gente não precisa coletar, tá bom? Algumas empresas menores, se a gente se aprofunda muito nas características, a gente acaba identificando, e aí a gente não precisa coletar, a gente só coleta mesmo ali o ID para facilitar as análises, tá bom? Então, aqui eu tenho os dados brutos. Percebam
que aqui é cada uma das respostas, ó, de cada um dos trabalhadores para cada uma das questões do COPSOC, separadas, ó, coloridinho, já deixei coloridinho para vocês, separada por dimensão. Então, essas 3 primeiras estão avaliando a dimensão das exigências quantitativas, ritmo de trabalho, exigências cognitivas, exigências emocionais, e aqui, ó, influência no trabalho. A influência no trabalho, assim como uma série de outras dimensões, ó, de outras questões, eu deixei destacado em vermelho, porque são essas as questões, pessoal, que a gente vai fazer a conversão. Lembra que eu falei para vocês? Por quê? Porque a questão está construída de uma forma onde a pontuação máxima, ela significa baixo risco para a saúde, tá? A maioria das questões do COPSOC, ela está construída para uma interpretação onde a pontuação máxima, ela é prejudicial à saúde. Porém, algumas questões, que é o caso dessas aqui que eu assinalei e destaquei em vermelho para vocês, a resposta está construída de forma inversa. Ou seja, a pontuação máxima, ela apresenta menos risco para a saúde, e aí eu preciso converter na hora de calcular a minha média. Preciso fazer a inversão proporcional para que a minha média não seja calculada de forma errada. Então, aqui eu apenas assinalei quais são essas questões, para vocês terem conhecimento, mas elas estão aqui, ó, do jeitinho que o trabalhador fictício respondeu. Eu só peguei ali do Google Forms, que foi aplicado nesse caso de exemplo, e transpus para cá, para a minha tabela, tá? Então, aqui estão as respostas do jeitinho que o trabalhador atribuiu, tá? Na segunda aba, subescalas convertidas, eu já tenho a conversão, tá vendo? Que ela é importante de ser feita aqui nessas questões que estão assinaladas em vermelho. A conversão, tá? Então, aqui eu já tenho a minha subescala convertida. Tá 4, tá? Percebam que a fórmula é bem grande, já está com a fórmula aqui. Vamos lá olhar, ó. Aqui, tá vendo? Esse trabalhador respondeu 2, aqui ele já converteu para 4, tá? E assim sucessivamente. As formas, elas já estão corretas, automatizadas em cada uma dessas questões aqui assinaladas em vermelho. Então, a única coisa que vocês precisam fazer para utilizar essa ferramenta aqui é pegar todos os dados brutos do Google Forms ou da ferramenta que vocês forem aplicar o COPSOC, transpor as respostas para cá, para a aba dados brutos, do jeitinho que o trabalhador respondeu, para poder ter o cálculo ali das subescalas convertidas e o cálculo de todas as outras abas, tá? Então, aqui, subescalas convertidas, esse é o primeiro passo, converter. A terceira aba é a média de subescalas. Lembra, gente, que o COPSOC, ele trabalha identificando o risco a partir das dimensões. Então, cada dimensão constitui a avaliação de um risco. Então, primeira dimensão, exigências quantitativas, ritmo de trabalho, exigências cognitivas. E aí, essas dimensões, a maioria delas tem mais de uma pergunta para avaliar, compor a avaliação delas. Para eu saber, né, o resultado de cada uma das dimensões, eu preciso calcular a média delas, tá? Então, aqui já está também tudo com fórmula, a média de cada uma das dimensões, de cada um dos trabalhadores. Então, exigências quantitativas, o trabalhador número 1 teve uma média 3,3, tá? Por quê? Porque ele respondeu 4, 4 e 2 nas 3 questões que avaliam exigências quantitativas. A soma disso, que é 10 dividido por 3, deu essa média de 3,3, tá? E assim, sucessivamente, a gente foi fazendo com todas as outras subescalas. Percebam que aqui já aparecem todas as fórmulas, tá? Para calcular bonitinho todas as médias para vocês. Então, médias calculadas. Agora, eu vou para a aba que mais importa para a gente, que é a aba PGR Report. Para você que está tendo contato agora com a avaliação de riscos psicossociais, o PGR é um documento muito importante. É nesse documento que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, é que vai constar toda a avaliação de riscos ocupacionais, inclusive os riscos psicossociais. É aqui nessa aba, tá? PGR Report. Essa planilha eu estruturei para vocês, é uma planilha que atende todos os requisitos que o PGR deve conter, tá? Então, se você está tendo contato pela primeira vez, convido novamente você
a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, para você também não perder outros conteúdos sobre PGR, se aprofundar nesse tema, tá? Porque aqui a gente não vai conseguir se aprofundar nele nessa aula, mas em um outro momento, com certeza, tá? Então, o PGR, ele tem esse jeitão aqui, ele tem essas características, tá? Ele é o Programa de Gerenciamento de Risco. Então, esse PGR aqui eu já estruturei de uma forma que converse com o COPSOC, para que vocês consigam utilizar o COPSOC e já transpor os resultados do COPSOC de vocês para esse PGR, tá? Então, vamos lá. Aqui nesse PGR eu tenho a quantidade de funcionários que eu avaliei, o setor, qual que é a natureza do perigo que eu estou avaliando, que é o psicossocial, qual que é a descrição do perigo, então eu posso colocar aqui, né, se eu tenho um perigo em específico dentro de exigências quantitativas que eu avaliei com o COPSOC, tá? E aqui a fonte geradora do perigo. No caso, a fonte geradora do perigo, eu coloquei a dimensão, né? Já que eu estou avaliando essa dimensão, a fonte desse perigo vai ser essa dimensão do COPSOC, avaliada no COPSOC, tá? Então, eu coloquei cada uma das dimensões aqui, perfeito. E aí, eu coloquei quantos trabalhadores relataram exposição a esse perigo. Então, quantos trabalhadores relataram exposição às exigências quantitativas? E aqui tem um pulo do gato muito importante para a gente, tá? Quando a gente utiliza o COPSOC, a gente precisa se basear na metodologia do COPSOC. Lembra que eu falei para vocês, a gente viu mais cedo aqui na aula, que a estrutura do COPSOC de avaliação e interpretação, ela é uma estrutura de TERCIS, tá? Então, eu avalio a média de cada dimensão, e a partir dessa média de cada dimensão, eu entendo quantos trabalhadores há em cada tercio. Lembrando que trabalhadores, exposição, né? Eu caracterizo a exposição grave, severa de um trabalhador a um risco psicossocial com potencial de causar danos se esse trabalhador estiver a partir da média 3,6, a partir do tercio 3,6, tá? Então, como que eu sei que tem trabalhadores expostos a determinado risco psicossocial relacionado a cada uma das dimensões? Se eu tiver trabalhadores que estão no tercio 3,6 ou acima, tá? Então, aqui a gente já tem calculado automaticamente, a nossa planilha já nos dá isso. Vamos lá. A nossa planilha já nos dá essa informação, tá vendo? Então, ó, trabalhadores que relataram exposição ao perigo. Um trabalhador, tá vendo que ela já tá com a fórmula, tá? Como que ela puxou essa informação de um trabalhador? Ela foi aqui na minha média subescala e contou quantos trabalhadores estavam acima da média 3,6. Vamos bater para ver se está correto? Então, ó, um trabalhador acima, o resto não está acima, tá vendo? Então, realmente eu tenho um. Aqui em ritmo de trabalho, ele puxou que 6 trabalhadores estão acima da média 3,6. Então, vamos lá ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certinho, tá vendo? Então, aqui, ó, eu tenho quantos trabalhadores relataram exposição. São os trabalhadores que estão acima da média 3,6 em cada uma das dimensões, tá? A incidência é o percentual dessa população, tá? Então, a incidência nada mais é do que o total de pessoas avaliadas dividido ali pelas pessoas que relataram essa exposição e eu tenho o percentual, tá? Então, aqui eu tenho 10%, 60%, 20%, tá? A probabilidade, ela vai puxar aqui o percentual de incidência. Então, se eu tenho uma população de até 10%, eu tenho ali 1% de probabilidade, a probabilidade número 1, né, desse risco ocorrer. 60%, eu vou ter a probabilidade aqui número 3. Como que ele calcula isso? A partir de dados epidemiológicos, tá? Então, a probabilidade desse risco ocorrer é calculada a partir da incidência. Qual é o percentual da população atingida para que eu garanta e tenha o resultado ali da probabilidade?
E aqui eu tenho uma legendinha, que é a nossa matriz de risco, que ela vai me dar os níveis de probabilidade. O nível 1 é um nível improvável, ou seja, é improvável que aquele risco realmente ocorra, porque eu tive um percentual muito baixo da população relatando, então é improvável que esse risco cause danos à saúde. Pouco provável, provável, muito provável ou frequente. Essa é a probabilidade. A severidade, ela é calculada a partir da consequência dos danos e dos agravos que aquele risco pode causar na saúde do trabalhador. Aqui eu deixei em branco porque é importante que a gente faça esse exercício de olhar na lista de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde. E lá eles têm ali, eles descreveram, né, os fatores psicossociais e a sua relação com as patologias que eles podem causar. Então, lá a gente tem diversas patologias, desde um transtorno desadaptativo, transtorno de ajustamento, uma reação aguda ao estresse, até mesmo ideação ou tentativa de suicídio, que são danos mais graves, tá? Então, a gente vai aqui descrever quais são os danos que podem ser originários aqui desse determinado risco psicossocial. E a partir da gravidade desses danos, eu vou considerar a severidade, tá bom? A gente considera a severidade sempre com base no dano mais grave que pode ocorrer, tá? Então, vamos supor que aqui um ritmo de trabalho, eu olho ali na lista de doenças e ele me dê uma questão relacionada ao suicídio. A probabilidade desse trabalhador ter ali tentativa de suicídio. Significa que todo trabalhador exposto a esse perigo, ele vai tentar suicídio? Naturalmente que não, tá? É evidente que não. Mas eu vou considerar como se fosse o mais grave, tá? Eu vou considerar o mais grave como se fosse para todos. Porque aí eu peco, né, pelo excesso e não pela negligência, tá bom? Então, aqui eu coloquei a severidade. Vocês percebem que eu coloquei severidade alta para quase todos, tá? Porque quando a gente lê a lista de doenças relacionadas ao trabalho e a gente olha pelo transtorno, a consequência mais grave, a gente tem seríssimas consequências, então a gente sempre vai colocar aqui a severidade de acordo com o dano que o risco pode ocasionar. E aí a gente vai ter o cálculo do grau de risco, que nada mais é do que a probabilidade versus a severidade. A severidade, ela também está aqui na nossa matriz, tá? Então, a gente tem desde uma severidade negligenciável até uma severidade alta. O cruzamento desses dois dados é que vai me dar o grau de risco, tá? Então, vocês percebam que aqui, mesmo com uma severidade alta, grau 4, eu tenho um risco baixo. Por quê? Porque esse risco não existe, ou existe muito pouco para essa população, apenas 10%, tá? Então, é um risco baixo, tá bom? Embora a severidade seja alta. Significa que eu não vou fazer nada com esse risco? Evidente que não, mas significa que ele vai ser um risco que na hora que eu for categorizar os meus graus de risco e traçar o plano de ação, esse risco, para exigências quantitativas, ele vai ser ali menos prioritário na hora de executar as ações, tá? Eu vou sempre priorizar as ações que vão atender e mitigar os riscos mais graves. E eu tenho um grau de risco grau 4, que é um risco baixo. Tá? Aqui eu tenho um grau de risco já moderado, porque eu tenho uma probabilidade 3 com uma severidade 4, então eu tenho um risco 12. Vamos aqui na minha matriz para identificar aqui 12. Então eu tenho um grau de risco aqui, ó, 12, tá? Risco 12, moderado. Então, a minha planilha também já está toda automatizada para vocês e calculando os riscos de acordo com as informações que vocês forem trazendo aqui do COPSOC, tá? Aqui eu vou descrever a ação, né? Qual que é o plano de ação? E aí vocês vão colocar esse plano de ação enquanto profissionais técnicos responsáveis por essa avaliação. Qual é o plano de ação para mitigar cada um desses riscos, tá bom? Vocês vão descrever cada uma das ações, mesmo para os riscos baixos, e aí vocês vão colocar, né? Qual que é o status, se está em implantação, se está implantada, tá bom? Vão preencher aqui todas as informações. Lembrando que as ações elas devem ser executadas por ordem de prioridade. E a prioridade é sempre atuar nos riscos maiores. Aqui, por exemplo, eu não tenho nenhum risco vermelho, que são os intoleráveis.
que eu teria que ter ação imediata. Mas eu tenho um risco significativo, que é o risco aqui 15, né? Significativo, ó. Então, é um risco que eu tenho que priorizar. Tá bom, pessoal? Bom, aqui eu também tenho uma descrição do que é uma severidade e do que é um grau de risco, tá? E quais os tipos de ações indicadas para cada uma desses graus de risco e para cada uma dessa severidade. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de COP-SOC. Dúvidas, vocês podem deixar aqui no comentário, me procurar, estou à disposição para dúvidas. Aqui embaixo também nos comentários, eu vou deixar o link do Drive para que vocês acessem essa ferramenta. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigada e até logo.